Para quem ainda não me conhece, eu sou o Tadeu Arthur Cavedem e hoje eu estou aqui para convidar você a fazer uma reflexão sobre o capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo. O meu reino não é deste mundo. Mas para a gente entrar nesse assunto, nós precisamos voltar ao tempo, regredir aí uns 2000 anos para entender como que era o povo daquela época, para entender qual era a real situação daquela época. Naquela época, as pessoas eram meio rudes, né? Não tinham a capacidade de conhecimento que nós temos hoje. Hoje nós temos internet, nós temos escolas, nós temos tantas coisas, conhecemos tantas coisas, mas naquela época não era assim, naquela época era bem diferente. As pessoas eram bem rudes, bem ignorantes, então era muito complicado passar as informações para as outras pessoas, para transmitir as informações. E naquela época surgiu o grande mestre Jesus de Nazaré com sua capacidade maravilhosa de trazer novos conceitos, novos conhecimentos para aquela época. Então o que aconteceu? Tudo aquilo que as pessoas estavam acostumadas a ver levaram um choque, porque esse grande mestre Jesus, ele traz para nós uma grande revolução na forma de pensar. E o pessoal, a gente sabia que alguns não iam conseguir entender, alguns entenderiam, e esses poucos que estavam entendendo o que Jesus estava falando, começou a gostar e começou a segui-lo. E onde ele estava, sempre tinha multidões seguindo Jesus. E isso incomodou um pouco as autoridades da época, os homens cultos da época, as religiões da época. Porque Jesus ele veio quebrar uma série de coisas, ele não veio trazer nenhuma religião, não. Ele veio trazer alguns conceitos, alguns ensinamentos que se nós colocássemos em prática, todo o sofrimento do planeta Terra deixaria de existir, deixaria de fazer sentido. Porque basta colocar aquilo que ele nos ensinou. Mas nós temos dificuldades, imagina aquele pessoal daquela época. Então, com a grande número de pessoas seguindo esse grande mestre, ele juntando multidões, ele começou a causar algum impacto naquela região. É óbvio que nem todos foram atingidos pelas suas palavras, mas aqueles que foram atingidos, foi fixado no coração deles e eles começaram a seguir de forma fervorosa esse grande mestre. Então o que aconteceu? Os governadores daquela época, as autoridades daquela época começaram a ficar preocupados. Por quê? Porque o povo começou a chamar o grande mestre de rei. Porque o povo, quando elege alguém como rei, é muito mais forte, é muito mais marcante do que o próprio reinado de alguém que tenha o legado por uma hereditariedade. Por exemplo, na Inglaterra, o rei Charles, né, ele está lá, ele recebeu o trono de quem? Da sua mãe Elizabeth e vai passar para os seus filhos. Então aquela família real já está predestinada a ser rei. Mas tem muita gente que é rei e não tem nada a ver com isso. Por exemplo, Ayrton Senna é o rei lá da Itália, né? Daquelas pistas da Itália, de Monza, porque ele ganhou muitas vezes lá, então ele foi considerado como rei. Aqui no Brasil nós temos o Pelé, né? Que foi considerado o rei do futebol. Ele nunca foi rei, mas ele é considerado o rei do futebol. Roberto Carlos, o rei do iê, 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 e assim por diante. Então, as pessoas quando nomeiam um rei, esse nome, essa posição, ele é muito mais duradoura do que alguns reis. Tem muitos reis que a gente nem lembra mais quem foram, mas esses outros que nós elegemos como reis ficaram. E o que era isso que estava acontecendo com o grande mestre Jesus. O povo começou a chamá-lo de rei. E aí chega uma hora que não dá para aguentar. Pilatos pede então para ter uma reunião com ele, manda prendê-lo e trazê-lo à sua presença para descobrir se ele é rei ou não. Então, vamos ver como que foi? Então Pilatos reentrou no palácio, fez vir Jesus e lhe disse: Tu és o rei dos judeus? Jesus lhe respondeu: Meu reino não é deste mundo. Se meu reino fosse deste mundo, minha gente teria combatido para impedir que eu caísse nas mãos dos judeus. Mas meu reino não é daqui. Pilatos então lhe disse: É portanto rei? Jesus replicou: Tu o dizes, eu sou rei, nasci e vim para este mundo para dar testemunho da verdade. Quem é da verdade, escuta a minha voz. Isso está em João, capítulo 18, do versículo 36 ao 37.
que será que Jesus disse que o meu reino não é deste mundo? Olha as bolas, ele não estava no planeta Terra? Então Jesus é um ET, um extraterrestre? Não, ele estava aqui no planeta Terra. E ele disse que o reino dele não era deste mundo. Por que será? Será que ele estava doido? Não, ele estava certinho. O reino dele não é deste mundo. Por quê? Este mundo em que nós vivemos é um mundo muito materialista, onde as pessoas são muito apegadas às coisas, às pessoas, aos sistemas. Então, como que alguém pode ser feliz num mundo como esse, né? Onde nós estamos apegados a tudo, tudo é meu, eu sou dono de tudo, eu sou melhor do que os outros e assim por diante. Isso está totalmente errado. O reino que Jesus propagava era um reino de amor, de compreensão, de tolerância, de bondade, né? De caridade, de ajuda mútua. E não é o que acontece no nosso mundo hoje em dia. É claro que tem muitas pessoas nesse planeta aqui e que acreditam nas palavras de Jesus, nesse reino de Jesus. Portanto, agem como seguidores de Jesus. Mas a grande maioria não é assim. A grande maioria é cada um por si, Deus por todos. Eles estão buscando cada um a sua própria subsistência. E aí faz tudo. Se precisar passar por cima de alguém, ele passa. Se precisar tripudiar alguém, ele tripudia. O que interessa para ele são os bens materiais, né? As conquistas materiais que ele pode ter aqui nesse planeta Terra. E Jesus falava muito para o lado espiritual. Então, Jesus queria um mundo totalmente diferente. Não esse mundo mesquinho que é hoje, onde nós temos dificuldades para interagir com as outras pessoas. Nós temos dificuldades em amar as outras pessoas. E nós não sabemos nem amar a nós próprios, né? Como é que nós vamos amar o próximo? Então, esse era um mundo diferente. Mas, puxa vida, mas é um mundo diferente? Claro que é. Nós somos pessoas diferentes, cada um tem o seu mundo. O seu mundo é totalmente diferente do meu mundo, cada um tem o seu mundo. E esse mundo que a maioria de nós vive é o mundo que Jesus não gostaria de viver. Por isso que o reino dele é de outro mundo. É um mundo dele, um mundo de amor, de compreensão e de tolerância. E é para esse lado que nós temos que ir. Tanto é que Jesus, quando nos ensinou o Pai Nosso, ele fala: venha a nós o vosso reino. Eu tenho que trazer esse reino de bondade, de amor, de caridade para dentro de nós. Porque daí sim eu posso começar a transformar as pessoas que vivem à minha volta. A grande mudança que a gente espera no mundo tem que começar por nós. Não posso esperar que outros façam a mudança que eu tenho que fazer. Como eu posso viver nesse mundo maravilhoso, nesse reino de Jesus, se eu sou uma pessoa extremamente egoísta e apegado ainda às minhas coisas? A gente não consegue doar, às vezes, nem uma roupa usada, quanto mais uma coisa nova. A gente tem dificuldade de compartilhar os nossos bens com os outros. A gente ainda sente inveja, sente ciúmes, sente arrogância, prepotência, se sente superior aos outros e às vezes também nos sentimos inferiores aos outros. Como é que eu posso ser feliz num mundo desse? O reino de Jesus é um reino fantástico, alegre, maravilhoso, onde não tem sofrimento. E aqui estamos cheios de sofrimento? Nós vivemos, cada um tem o seu mundo e nós vivemos cada um no seu inferno particular. Eu costumo falar para as pessoas, muitas pessoas perguntam: você acredita em céu e inferno? Eu falei: acredito. E onde que é o céu? Onde que é o inferno? Eu falei: esse é o grande problema. Não é onde, né? O céu e inferno é um estado de consciência, é a nossa consciência. E tem gente que pergunta: e você tem medo de morrer para o inferno? Eu falei: eu não tenho medo de morrer para o inferno, porque eu já vivo o meu inferno. Cada um vive seu inferno particular no dia a dia. Todos nós vivemos momentos em que estamos no céu e momentos em que nós estamos no inferno. Por exemplo, nesse momento que eu gravo este vídeo para você, eu estou no céu, estou fazendo uma coisa gostosa, uma coisa bonita, eu quero ajudar as pessoas, compartilhar o meu amor, o meu conhecimento com vocês. Mas tem dia que eu não estou assim, tem dia que estou no meu inferno particular. Quando eu tenho ciúmes, quando eu tenho inveja, quando eu me sinto superior ao outro, quando eu me sinto inferior ao outro, quando eu me sinto inseguro, com medo, eu estou no meu inferno particular e cada um tem o seu inferno particular. E quando a gente morre, vai para onde? Não sei, vai depender do momento que você estiver vivendo. Se no momento em que você estiver desencarnando, você estiver vivendo um momento pleno de alegria, de felicidade, você está no céu. Onde você vai? Continua no céu, não muda.
Agora, e se eu estiver vivendo um momento de inferno meu particular, sofrendo, chorando, reclamando de tudo e de todos, né? Brigando com tudo e com todos, eu estou no inferno particular meu. E aí, quando eu morrer, eu continuo no inferno, eu estava no inferno, eu continuo no inferno. Então, se você tem medo de morrer e ir para o inferno, não se preocupa não. Você já passou várias vezes por ele e não percebeu, ou pelo menos não tinha consciência de que você estava no inferno. Nós temos que ir para o reino de Jesus, esse mundo, né, diferente desse mundo que nós vivemos hoje, um mundo egoísta, um mundo que cada um olha para o seu próprio umbigo. O dia que nós começarmos a fazer isso, pode ter certeza, nós estaremos adentrando nesse reino tão propagado por esse grande mestre, Jesus de Nazaré. É óbvio que quando Jesus traz essa mensagem para a gente, ele está sempre falando de uma vida futura, né? Porque, lógico, a vida futura, mas o que é vida futura? A gente fica imaginando que é quando eu desencarnar, é uma vida futura, quando eu vou lá para o plano espiritual. Claro que é também, mas não é só isso. A vida futura é o que vem depois, daqui a pouquinho. Então, se eu estou vivendo nesse momento aqui, esse momento presente aqui, é meu presente. Mas depois de um segundo, ele já é passado, porque o presente já ficou para trás, um segundo atrás. Então, o futuro para mim é hoje à tarde, é daqui 10 minutos, o futuro para mim é daqui 1 hora, daqui 1 mês, daqui 1 ano, daqui 10 anos. Isso é futuro, que vem lá na frente. E é incerto, quem garante que eu estarei lá? Eu acredito que eu estarei, eu gostaria de estar, mas eu não tenho essa certeza e ninguém tem essa certeza. Por isso que nós temos que aproveitar muito bem o nosso presente. Para quê? Para trazer esse reino do céu no presente, para que eu possa ter uma vida futura saudável, um futuro maravilhoso, ainda dentro do reino de Jesus, porque é esse o reino que nós temos que buscar. Então, o futuro está lá na frente. Não sei se ele vem, mas eu tenho que fazer tudo hoje para que eu tenha um bom presente. Amanhã, quando eu olhar para trás, eu tive um bom passado. E amanhã, quando eu estiver lá no futuro, eu terei um bom futuro, porque eu estarei vivendo nesse mundo maravilhoso que Jesus sempre propagava, que é onde é o reino dele. Então, isso que nós temos que levar em consideração no nosso dia a dia. Para de ficar sonhando, para de ficar deixando para depois, que não vale a pena, ou amanhã a gente não sabe. Então, eu costumo dizer o seguinte, todos nós temos dia e hora marcado para partir deste planeta. Então não deixe para amanhã, amanhã pode ser tarde, a gente não sabe se estaremos aqui amanhã. Então não deixe para falar para tua esposa que você a ama, para o teu marido que você o ama, para o teu filho, para tua filha, para o teu pai, para tua mãe, porque eles podem ir embora, ou você pode ir embora. E se você for embora sem dizer isso, vai causar um certo sofrimento, tanto para você quanto para eles. Porque eu vejo às vezes pessoas chorando quando parte um ente querido, é a falta de compreensão da vida. Todos nós sabemos que um dia nós vamos partir, porque todos nós vamos partir. E aí o que acontece quando eu vejo alguém chorando muito diante de uma partida de um ente querido? Ah, mas por que está chorando muito? Não, porque ele amava demais a mãe, amava demais o pai, amava demais o filho. Não, provavelmente está chorando por uma certa culpa que tem dentro, um certo remorso, um certo arrependimento por não ter dito a essa pessoa que o amava. Ficaram muitas coisas para serem ditas. Quando acontece uma partida de alguém que está doente, a gente vai conversando, a gente vai preparando, vai falando para a pessoa que a gente ama, porque sabe que estamos nos despedindo. Mas e quando a morte é repentina? A gente entra em desespero. Por quê? Porque eu não falei tudo aquilo que eu queria falar. Então, esse aí é o grande sofrimento do ser humano. Não deixe para falar. Diga hoje ainda que você ama essa pessoa que está do seu lado. Diga hoje com muito amor e carinho, porque amanhã poderá ser tarde demais. Se alguém partir sem que a gente se despeça dessa pessoa, o que vai acontecer? Vai ser impossível eu acessar esse reino de Jesus. Por quê? Porque eu estarei sofrendo. E quem está sofrendo não pode estar participando desse mundo de Jesus. Porque o mundo de Jesus é um mundo pleno de felicidade, de alegria. Ah, mas nós não estamos preparados. Tem que se preparar, se prepara para isso. No passado as pessoas achavam, né, que, sei lá, os anjos são pessoas especiais e que foram escolhidos por Deus para serem anjos. Não, foram conquistas. Então nós poderemos ser anjos. Vou mais longe ainda, nós poderemos ser um Jesus de Nazaré. Ah, Tadeu, você é doido.
o cara é o top. Ele é o top, mas ele disse: vós sois deuses, vós podereis fazer tudo o que eu fiz e mais ainda. A gente coloca ele num pedestal e fala: ó, ele é o cara. E ele fala assim: não, o cara é você. Você é o cara, porque você pode fazer tudo o que eu fiz e mais ainda. Basta que você acredite, que você comece a buscar esse reino e comece a fazer tudo por esse reino. Deus não condena nada de ter as coisas, de ter posses. Nem Deus, nem a vida e nem Jesus. Ele não é contra isso. O que ele é contra são os apegos que a gente tem a essas coisas. Eu tenho coisas e não quero compartilhar com os meus semelhantes. Eu tenho coisas sobrando e tem gente faltando e eu não compartilho. Isso que está errado. Aí apego, eu fico com medo de compartilhar as minhas coisas. E aí é por isso que eu sofro. Está na hora da gente abrir o nosso coração. Tudo faz parte. E Jesus deixou vários ensinamentos. Teve um jovem que pergunta para ele, né, mestre, o que eu faço, né, para encontrar a verdadeira felicidade? Ele falou: é simples, segue os preceitos da tua religião aí. Ele falou: mas eu sigo todas as leis que foram passadas e não consigo ainda. Ele falou: então faz o seguinte, pega todos os seus bens, distribua aos pobres e me segue. Ele olhou e falou: mas todos eles, o meu carro? Sim. Minha casa? Sim. O meu dinheiro no banco? Sim. Tudo. Tá, não dá, né, mestre? Assim não tem como, né? Como é que eu vou fazer sem nada disso? Vem comigo. Não dá, porque é apegado às coisas. Nós somos apegados a pessoas. Um também veio falar com ele, né? O que eu faço, né? Como que eu faço para te seguir? Não, vem, distribui suas coisas e me segue, vamos juntos. Vamos ajudar as pessoas. E posso antes enterrar o meu pai? Ele falou: não, deixai que os mortos enterrem os mortos. Por quê? Então ele estava proibindo de ver o pai? Não, ele está dizendo o seguinte: você não pode fazer mais nada pelo teu pai. Vem comigo, nós podemos fazer muita coisa para muita gente ainda. E se a gente fica preso a as pessoas, a gente não consegue fazer nada, porque eu sou apegado. Eu não posso fazer porque minha esposa não faz, porque meus filhos não fazem, então eu não posso sair. Eu tenho que ficar preso, amarrado a essa vida. Esquece isso. Se desapegue. Pode ter coisas? Pode. Posso ter pessoas do meu lado? Claro que você pode. Posso ter pai, mãe? Claro que você pode. Você não pode estar apegado. Só isso. Então, quando a gente se apega, a gente se aprisiona, a gente fica amarrado, sabe? Fica escravo. Liberta-se, solta. Você vai ver que tudo fica muito mais fácil. E quando fica fácil é porque nós estamos nesse reino que Jesus nos preparou, que é o reino dele. Por isso que ele é rei nesse reino, nesse mundo, e não é rei nesse mundinho que nós vivemos. Eu espero que essas reflexões que nós estamos fazendo aqui hoje possa trazer algumas ideias para você de como transformar esse mundo material que nós temos aqui, estamos vivendo, estamos acostumados a viver, num mundo muito mais espiritualizado, num mundo muito mais amoroso, carinhoso, fraterno, onde a gente busque compreender o outro, onde a gente comece a proporcionar felicidade ao outro. É só assim que a gente vai evoluir nesse planeta Terra. Não adianta a gente querer esperar que os outros façam alguma coisa. Não. A felicidade tem que estar em nossas mãos. Felicidade nada mais é do que proporcionar felicidade. Basta você seguir alguns grandes avatares que passaram por esse planeta Terra, que você vai conseguir entender isso, vai perceber a grandeza dos ensinamentos dele. Vamos pegar um exemplo qualquer, um exemplo de Francisco de Assis. Eu falo qualquer para escolher um ou outro, porque tem tantas pessoas dando bons exemplos, mas não é um exemplo qualquer, é um grande exemplo. Ele dizia naquela prece, né, que foi atribuída a ele, né, que nós temos que buscar amar mais do que ser amado. Então, por que nós temos que amar mais do que, é melhor amar do que ser amado? Porque amar depende de quem? Só de você, depende de nós. E ser amado depende do outro, o outro tem que me amar. É melhor dar do que receber. Por quê? Porque dar depende só de mim e de você. Agora, receber eu dependo de alguém que me dê alguma coisa para eu receber. É melhor compreender do que ser compreendido. Por quê? Porque compreender depende de mim. E ser compreendido depende de alguém, de um terceiro. Isso não vai me trazer felicidade. A felicidade tem que estar na minha mão. E uma outra que ele fala, perdoando que se é perdoado. Por quê? Quando eu perdoo o outro, eu me libero de tudo. Eu passo a receber um perdão meu, porque eu não tenho mais vínculo com essa pessoa. O meu vínculo é só de amor, não mais de mágoa, de ressentimento. E é isso que é a grandiosidade da nossa vida. É por esse caminho que nós temos que seguir. Francisco de Assis,
vivia nesse reino onde Jesus era o rei, nesse reino de Jesus, que não é deste mundo. Que nós, com essas reflexões, possamos também participar desse mundo que Jesus tanto propagou. Espero que um dia eu, você, possamos chegar nesse mundo de Jesus, que não é esse mundo que nós vivemos aqui. Agradeço de coração a sua atenção, desejo que você alcance o mais rápido possível esse reino de Jesus. Um forte abraço, paz, amor e bem. Gratidão.